Éfeso, 48 depois de Cristo. A cidade cheira a cinza e a especiarias. Nas ruas do mercado, comerciantes vendem amuletos com o rosto de Ártemis ao lado de pão fresco e peles curtidas. É aqui que Paulo passa sem parar, porque há algo urgendo nele que não consegue esperar. Ele acabou de voltar da Galácia, uma região áspera no centro da Anatólia, com estradas de pedra e aldeias onde o vento corta. E o que chegou aos seus ouvidos o está consumindo por dentro. As comunidades que ele fundou estão sendo destruídas, não por perseguição, por persuasão. Homens chegaram depois que Paulo partiu, homens com credenciais, com cartas de recomendação, com a autoridade dos que vieram de Jerusalém. E esses homens disseram às novas comunidades que Paulo havia deixado de fora a parte essencial, que a fé em Cristo era necessária, sim, mas não suficiente. Que era preciso ser circuncidado, que era preciso guardar as festas da lei de Moisés. Que Paulo, na pressa de fazer convertidos, havia simplificado demais, e as comunidades estavam acreditando. Paulo pega a caneta, ou manda que alguém pegue, porque às vezes ele dita e começa. Não começa com agradecimento, como sempre faz. Não começa com oração. A primeira palavra depois de se identificar é espanto, quase é acusação. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6, ele escreve: Estou maravilhado de que tão depressa vos estejais afastando daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirdes um evangelho diferente. Maravilhado. A palavra em grego carrega incredulidade. A incredulidade de quem viu algo que não deveria ser possível acontecer na sua frente. Não é a palavra de um teólogo construindo um argumento. É a palavra de um pai que voltou para casa e encontrou a porta arrombada. Gálatas é a carta mais antiga que Paulo escreveu e a mais raivosa. Isso importa, porque quando você lê as cartas de Paulo na ordem em que aparecem na Bíblia, Romanos primeiro, porque é a mais longa, você vê um sistema, você vê doutrina organizada, argumento progressivo, o arco lógico de uma teologia. Mas quando você as lê na ordem em que foram escritas, você vê outra coisa. Você vê um homem, e esse homem no começo está em fúria. Ele tinha razão de estar. Paulo havia chegado à Galácia doente. Isso não é metáfora. Ele mesmo escreve sobre isso em Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Havia uma enfermidade na carne que o fez pregar ali pela primeira vez. Os Gálatas o receberam como se fosse um anjo. Ele diz que eles teriam arrancado os próprios olhos para dar a ele, o que sugere que o problema que ele tinha era nos olhos, embora ninguém saiba com certeza. Alguém que chega numa cidade estrangeira, enfermo, sem planejamento, e é acolhido assim, isso cria um vínculo que não é de discípulo para mestre, é de filho para pai. E agora, esses filhos estavam sendo roubados. A carta de Gálatas não é um tratado sobre graça versus obras. É um grito de um homem que plantou algo com o próprio sangue e está assistindo alguém arrancar as raízes. Paulo vai longe, mais longe do que vai em qualquer outra carta. Ele chama de amaldiçoado qualquer um que pregue um evangelho diferente. Depois, chama de novo, como se a primeira vez não tivesse sido suficiente. Ele diz que gostaria que os que perturbam os Gálatas fossem além da circuncisão. Uma frase crua que deixou gerações de tradutores com desconforto. No capítulo 2, ele conta uma cena que a maioria das pessoas passa em branco. O momento em que Paulo enfrentou Pedro, Cefas, o nome aramaico, na cara dura, na frente de todo mundo, em Antioquia. Pedro havia estado comendo com os gentios convertidos, sem distinção, como irmãos.
Mas quando chegaram homens de Jerusalém ligados a Tiago, Pedro recuou. Parou de sentar com os gentios, ficou do lado dos circuncidados, e os outros líderes judeus seguiram o exemplo. Até Barnabé, o amigo de Paulo, o que havia defendido Paulo quando ninguém acreditava na sua conversão. Paulo os confrontou publicamente. Você não está andando com integridade, ele diz a Pedro, e a palavra que ele usa em grego significa, literalmente, não está caminhando em linha reta. Isso também importa para o arco do homem. Paulo, nesse momento, tem talvez 40 anos. Vem de uma tradição judaica da mais alta linhagem. Ele mesmo lista suas credenciais no capítulo 1. Fariseu, filho de fariseus, zeloso a ponto de perseguir a igreja. Esse homem sabe o que é autoridade religiosa, sabe o que é hierarquia, e ainda assim enfrenta o homem que dormiu com Jesus, que pescou com Jesus, que viu Jesus ressurreto, e diz: você está errado. Isso não é arrogância, é convicção. Mas a diferença entre as duas, às vezes, é invisível de fora. A carta termina com Paulo escrevendo com as próprias mãos. Ele faz questão de notar isso, porque normalmente usa um secretário. As últimas linhas, como se quisesse que os Gálatas vissem a caligrafia dele, que soubessem que aquilo veio dele diretamente, sem intermediário. O mundo que Paulo habita em 48 d.C. está em movimento constante. O Império Romano é uma máquina de rotas, estradas pavimentadas que conectam a Anatólia à Síria, à Macedônia, ao Egito, a Roma. Por essas estradas viajam mercadores, soldados, cartas e homens como Paulo, um judeu da Cilícia com cidadania romana, formado em Tarso e Jerusalém, que passou a vida inteira sendo capaz de existir em dois mundos ao mesmo tempo, e que agora usa essa capacidade para uma terceira coisa que não era esperada de alguém como ele. 2 anos depois de Gálatas, Paulo está em Corinto. É 50 depois de Cristo. Ele passou 18 meses nessa cidade caótica, comercial, portuária, uma cidade onde todos os vícios do mundo antigo se encontravam com todos os idiomas do mundo antigo. E agora partiu para Atenas, e depois para outras cidades, e chegou a Tessalônica, na Macedônia. Lá, fundou outra comunidade, mas foi expulso antes do esperado. Havia tumulto. A cidade era um nó de tensões entre judeus que reconheciam o Messias e judeus que não reconheciam, entre convertidos do paganismo que não sabiam ao certo o que fazer com os seus velhos hábitos, entre autoridades locais que não queriam problemas com Roma. Paulo parte, vai para Bereia, depois para Atenas, onde prega no Areópago, num discurso que é citado até hoje, e quase não converte ninguém, depois para Corinto, e de Corinto, com Silas e Timóteo ao seu lado, escreve para os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses é uma carta diferente de Gálatas, como o verão é diferente do inverno. Se Gálatas é fogo, 1 Tessalonicenses é calor de outra natureza. O calor de uma carta escrita para pessoas que Paulo ama e que estão sofrendo por algo que ele não consegue controlar. Os Tessalonicenses estavam sendo perseguidos e tinham uma pergunta que o perturbava. O que acontece com os que morreram antes de Cristo voltar? Eles vão perder o retorno? Vão ficar de fora da ressurreição? É uma pergunta concreta de pessoas que perderam alguém. Não é teologia abstrata. É o tipo de pergunta que você faz às 3 da manhã, quando o luto ainda não passou. Paulo responde com uma ternura que não aparece em Gálatas. Ele o chama de sua glória e alegria. Diz que ficou órfão deles quando foi separado. A palavra em grego é a mesma usada para a criança que perdeu os pais. Ele diz que Timóteo voltou de lá com notícias tão boas
que Paulo conseguiu respirar de novo. Há um detalhe nessa carta que a maioria das pessoas passa em branco. No capítulo 2, Paulo compara a si mesmo a uma mãe amamentando os próprios filhos, não um pai, uma mãe. Paulo, que havia sido fariseu, que havia estudado sob Gamaliel em Jerusalém, que possuía toda a estrutura intelectual de um mestre judaico. Esse homem escolhe, como imagem de si mesmo, uma mãe que amamenta, não porque seja fraco, porque essa é a imagem que captura o que ele sente por eles. A resposta à pergunta dos mortos vem no capítulo 4. Paulo diz que os que morreram em Cristo serão levantados primeiro, que os vivos não vão precedê-los, que haverá um encontro. E usa uma palavra para esse encontro, que é a mesma usada quando uma cidade saía dos muros para receber um rei que chegava. Não um resgate de emergência, uma recepção real. E então diz algo que é um dos padrões mais repetidos em toda a sua escrita. Consolai uns aos outros com estas palavras. Não, guardem esta doutrina. Não, preservem esta teologia. Consolai uns aos outros. As cartas de Paulo são, no fundo, cartas para serem lidas em voz alta para grupos de pessoas que estavam com medo. Poucos meses depois, ainda de Corinto, Paulo escreve 2 Tessalonicenses. A comunidade havia recebido uma carta falsa. Alguém circulando uma carta com o nome de Paulo, dizendo que o dia do Senhor já havia chegado, que já tinha acontecido e eles tinham perdido. Imagine receber isso. Imagine o pânico. Paulo corrige com precisão, sem a raiva de Gálatas, mas com firmeza. Ele diz que certas coisas têm que acontecer antes. Há uma linguagem simbólica ali, e carregada de imagens apocalípticas que o judaísmo do século I reconhecia e que hoje exige contexto para ser entendida. Mas o ponto central é simples. Você não perdeu. Isso ainda não aconteceu. Não entrem em pânico. Há também uma instrução prática que revela algo sobre a comunidade de Tessalônica. Alguns membros haviam parado de trabalhar. Talvez porque acreditassem que o fim era iminente. Para que trabalhar? Paulo é direto. Quem não trabalha, não come. E faz questão de lembrar que ele mesmo trabalhou com as próprias mãos, enquanto estava entre eles. Paulo era fabricante de tendas, e em várias cartas menciona isso como ponto de honra, porque se recusava a ser financeiro das comunidades, não queria dever nada a ninguém. É 51 depois de Cristo. Paulo tem cerca de 45 anos. Ainda não chegou ao ponto mais sombrio. Mas o horizonte que se abre à frente, Corinto depois, e tudo que Corinto vai exigir dele, é mais escuro do que qualquer coisa que ele já viu. E a carta que vai sair disso vai abrir Paulo de uma maneira que nenhuma das outras vai conseguir repetir. Corinto, 53 depois de Cristo. A cidade não dorme, nunca dormiu. É o tipo de lugar onde o porto nunca para, onde há sempre um navio descarregando alguma coisa que não deveria ser descarregada, onde os templos ficam acesos a noite toda e ninguém pergunta por quê. Paulo passou 18 meses aqui. Fundou uma comunidade que ele amava com a intensidade de quem construiu algo do zero, num terreno impossível. E agora, de Éfeso, onde está trabalhando há mais de 2 anos, chegam notícias que fariam qualquer fundador considerar se valeu a pena. A comunidade de Corinto está se dividindo em facções. Há os do grupo de Paulo, os do grupo de Apolo, os do grupo de Cefas. Há um homem vivendo com a esposa do próprio pai. E a comunidade, em vez de estar em luto, está orgulhosa disso, como se a tolerância fosse sofisticação. Há membros processando outros membros em tribunais pagãos.
Há pessoas indo a festas em templos de ídolos e achando que isso não significa nada porque, afinal, a liberdade em Cristo é total. Há divisões na ceia do Senhor. Os ricos chegando cedo e comendo até fartar. Os escravos chegando depois do trabalho e encontrando apenas migalhas. Há uma lista de perguntas que alguém enviou a Paulo pedindo respostas sobre casamento, sobre virgens, sobre carne oferecida a ídolos, sobre os dons espirituais, sobre a ressurreição. 1 Coríntios é a carta de um pastor apagando incêndios, um por um, e com paciência que às vezes racha e mostra a tensão embaixo. Paulo começa com a divisão em grupos. A pergunta que ele faz é cirúrgica. Paulo foi crucificado por vocês? Foram batizados em nome de Paulo? Ele usa o absurdo para mostrar o absurdo. Depois, vai fundo na questão da sabedoria, porque Corinto era uma cidade que valorizava a eloquência, a filosofia, o discurso sofisticado, e havia pregadores chegando com essa moeda, e a comunidade estava impressionada. Paulo diz algo que vai contra tudo que a cidade representa. A sabedoria de Deus parece loucura para os que estão perecendo. O que o mundo chama de fraqueza é onde o poder se esconde. Isso não é humildade performática. É a descrição de uma experiência que Paulo tinha vivido na pele. Ele havia pregado em Atenas com toda a sofisticação filosófica que tinha, citando poetas gregos e adaptando o argumento para um público culto, e quase ninguém havia se convertido. Havia chegado em Corinto logo depois, dizendo que havia decidido não saber nada entre eles senão Cristo, e crucificado. A diferença nos resultados tinha ficado marcada nele. No capítulo 7, começa a resposta às perguntas enviadas. A seção sobre casamento é notável por um detalhe que ninguém costuma notar. Paulo constantemente distingue o que é mandamento e o que é opinião própria. Digo eu, não o Senhor. Dou minha opinião como alguém que recebeu misericórdia do Senhor para ser digno de confiança. Num século em que a autoridade religiosa era exercida sem qualificação, Paulo qualifica. Ele sabe a diferença entre o que tem certeza e o que está pensando, e faz questão de avisar o leitor. Mas é no capítulo 13 que está a coisa que ninguém deveria passar em branco. O capítulo 13 de 1 Coríntios, o capítulo do amor, é lido em casamentos até hoje. Está em bordados, em quadros, em cartões. Mas o contexto em que foi escrito é completamente outro. Paulo havia acabado de passar 2 capítulos inteiros falando sobre os dons espirituais, línguas, profecia, cura, porque a comunidade de Corinto estava em guerra sobre qual dom era mais importante, quem era mais espiritual, quem tinha o dom mais alto. E Paulo pega esse argumento inteiro e o interrompe com um capítulo que diz: sem amor, tudo isso é zero. Línguas de anjos? Zero. Fé que move montanhas? Zero. Dar tudo o que tem aos pobres? Zero, se não houver amor. Isso não é poesia inserida numa carta prática. É a resposta mais devastadora possível para uma comunidade que havia transformado os dons espirituais numa hierarquia social. Paulo usa a própria moeda deles e zera o valor. A carta termina com uma seção longa sobre a ressurreição que é, em termos de argumento, a mais densa que Paulo já construiu até aqui. Alguém em Corinto estava dizendo que não há ressurreição dos mortos. Paulo diz: se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é vã. E nós somos as pessoas mais dignas de pena que existem, porque sacrificamos tudo por uma mentira. A lógica é implacável. Ou isso é real, ou é a maior fraude da história. Não há meio termo confortável. 1 Coríntios é longa, densa, cheia de curvas,
mas é 2 Coríntios que abre Paulo por dentro. Entre as duas cartas aconteceu alguma coisa, pois Paulo havia feito uma visita a Corinto que ele mesmo chama de dolorosa. Havia escrito uma carta intermediária, chama de Carta das Lágrimas, que não sobreviveu, que foi escrita com angústia e com o coração partido, não para causar dor, mas porque estava transbordando. Havia enviado Tito para verificar como a comunidade tinha recebido isso e ficado esperando. Quando Tito volta com boas notícias, a comunidade havia se arrependido, havia respondido, Paulo respira e escreve 2 Coríntios da Macedônia, em 55 ou 56 depois de Cristo, num estado que é diferente de tudo que já escreveu. Não é a raiva de Gálatas, não é a firmeza pastoral de 1 Coríntios. É algo que não tem nome simples. É o estado de um homem que quase perdeu algo que amava profundamente e não perdeu, e que agora vai falar sobre tudo que não havia dito antes. 2 Coríntios é a carta mais pessoal que Paulo escreveu. É onde ele se abre mais. No capítulo 1, ele fala sobre uma aflição que passou na Ásia, provavelmente em Éfeso, tão grave que ele diz que havia desesperado até da vida. Tínhamos em nós mesmos a sentença de morte. Não se sabe exatamente o que foi. Perseguição, doença, prisão, talvez uma combinação. Mas Paulo, que em Gálatas havia listado suas credenciais com a precisão de um currículo, aqui admite que chegou ao ponto de não querer mais viver. E depois diz que isso tinha um propósito, para que não confiasse em si mesmo, mas em Deus que ressuscita os mortos. Talvez você já tenha chegado a esse ponto, não como figura de linguagem, como realidade, quando o chão acabou e não havia mais nada embaixo dos pés. Quando você fez os cálculos e o resultado foi que não havia saída. A Paulo fala disso não como testemunho de superação, mas como dado da vida que ele estava vivendo. E o que ele diz não é que o sofrimento foi bom em si. É que o sofrimento o ensinou onde colocar o peso. No capítulo 2, há um versículo que a maioria das pessoas lê rápido demais. Paulo diz que, quando foi a Troade para pregar o Evangelho, e havia uma porta aberta, uma oportunidade clara. Ele não tinha paz no espírito, porque não encontrou Tito. Então foi para a Macedônia. Paulo, o homem da missão, da urgência, do nunca parar, deixou uma porta aberta porque estava perturbado demais para entrar por ela. Porque precisava de Tito, precisava de notícias, precisava saber se as pessoas que amava em Corinto ainda o amavam de volta. Essa é uma fraqueza que a maioria dos líderes religiosos de qualquer época não admitiria. Ou Paulo admite como se fosse óbvio. Os capítulos 10 a 13 são chamados pelos estudiosos de a seção dos tolos, porque Paulo começa dizendo que vai fazer uma tolice e pede permissão para isso. E a tolice é: vou me gabar, porque havia pregadores em Corinto. Ele os chama de superapóstolos, com ironia que corta, que se gabavam de suas visões, de suas revelações, de suas credenciais. E a comunidade estava impressionada. Então Paulo vai fazer o mesmo, mas ao contrário. Ele lista, não visões e revelações, embora mencione uma, com a estranheza de quem fala de algo que não sabe bem como nomear. Ele lista o que sofreu: naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia no mar aberto, perigo em rios, perigo de ladrões, perigo dos próprios compatriotas judeus, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, o perigo entre irmãos falsos, trabalho, cansaço, vigílias frequentes, fome, sede, frios, nudez. E então,
a preocupação de todas as igrejas. É a frase mais reveladora que Paulo escreve sobre si mesmo em toda a sua correspondência. Depois de listar tudo que o corpo suportou, o que mais pesa é isso: a preocupação de todas as igrejas. O peso não é físico, é relacional. Cada comunidade que ele fundou existe dentro dele como uma câmara do coração. E quando uma sangra, ele sente. No final do capítulo 12, há uma confissão que é quase impossível de ler sem parar. Paulo diz que teme que quando chegar a Corinto, vai encontrar contenda, inveja, iras, porfias, maledicências, fofocas, enxamentos, desordens, e que Deus vai humilhá-lo diante deles. E ele vai ter que chorar por muitos que pecaram e não se arrependeram. Paulo está descrevendo o medo de chegar e ser humilhado na frente das pessoas que ama. O medo de chorar em público. O medo de fracassar. Isso não é a voz de uma estátua de bronze, é a voz de um homem. Romanos vem em 57 depois de Cristo. Paulo está em Corinto. Sim, ele foi. A visita aconteceu. E está prestes a ir a Jerusalém levar uma coleta para a comunidade de lá, que está em dificuldades. Ele sabe que ir a Jerusalém é arriscado. Já pediu oração para ser liberto dos que são incrédulos na Judéia. Ele vai de qualquer jeito. Mas antes, escreve para Roma. Há um detalhe que transforma o que se pensa sobre romanos. Paulo nunca foi a Roma. Nunca havia pregado lá. A comunidade cristã em Roma havia se formado de outra maneira. Talvez por judeus convertidos em Pentecostes que voltaram para casa. Talvez por comerciantes. Talvez por escravos. Ninguém sabe ao certo. Paulo escreve para uma comunidade que não é dele, que não o conhece diretamente, que talvez tenha ouvido coisas sobre ele de segunda mão. Romanos é, em parte, uma apresentação, um argumento completo, do começo ao fim, do que Paulo acredita e por quê. É por isso que Romanos parece diferente de todas as outras cartas. Não há incêndios para apagar. Não há crise urgente gerando a carta, ou pelo menos não da mesma forma. Há uma ocasião prática. Paulo quer ir a Roma e depois à Espanha, e quer a parceria da comunidade de lá. Mas a carta que ele escreve para se apresentar é a mais elaborada coisa que já saiu da pena dele. O argumento começa com um diagnóstico universal. Judeus e gentios, ambos, estão debaixo do mesmo problema. O mundo pagão, com todo o seu conhecimento das estrelas e da natureza, reconheceu a existência de uma inteligência por trás do universo e decidiu adorar a criatura em vez do Criador. O mundo judeu recebeu a lei e a usou como instrumento de distinção, não de transformação. Ambos precisam da mesma coisa. No capítulo 3, Paulo cita uma série de salmos para dizer que não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E então constrói o argumento de que a justiça que importa não vem de guardar a lei, mas é recebida pela fé. E usa Abraão como exemplo, porque Abraão foi declarado justo antes de ser circuncidado, antes da lei existir. No capítulo 8, que é talvez a coisa mais bela que Paulo jamais escreveu, há uma progressão que começa com "não há, pois". Lê agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E termina com uma lista de coisas que não conseguem separar o crente do amor de Deus: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E depois do pior que o mundo pode fazer: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. É uma lista escrita por alguém que conhece o que está listando. Paulo não está escrevendo abstratamente sobre a possibilidade de sofrimento.
Ele foi apedrejado até ser dado por morto e levantou no dia seguinte e foi para a próxima cidade. Ele está escrevendo sobre o que sabe. Os capítulos 9 a 11 são os mais densos de Romanos. A questão de Israel, da eleição e da misericórdia divina, e terminam com Paulo quebrando em doxologia no capítulo 11, versículos 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Não é retórica. É o resultado de um homem que chegou ao limite do que a linguagem consegue fazer e ainda assim não parou de tentar. O capítulo 16 termina Romanos com uma lista de saudações que a maioria das pessoas pula. Não deveria. Ali está Febe, diaconissa de Cencreia, que está sendo recomendada. Ela provavelmente foi a portadora da carta. Ali está a Priscila, antes de Áquila, o que em grego é uma ordem que indica importância. Ali estão mulheres que Paulo chama de companheiras de trabalho no evangelismo. Ali está Andrônico e Júnia. E Júnia é nome feminino que Paulo chama de notáveis entre os apóstolos. Romanos termina. Paulo vai a Jerusalém. O que acontece lá vai mudar tudo. Jerusalém, 57 depois de Cristo. Paulo chegou com a coleta. Chegou com Tito e Lucas e vários outros representantes das comunidades que havia fundado. Uma delegação que queria mostrar que os gentios convertidos na Macedônia e na Acaia não eram uma invenção periférica, mas parte de algo real. A coleta era um gesto concreto de solidariedade. Paulo havia passado anos organizando isso. Não adiantou. Houve tumulto no templo. Acusações de que Paulo havia levado um gentil para além do pátio permitido, o que era punível com morte. Uma multidão que quase o lincha. Soldados romanos descendo de Antônia para conter o caos. Paulo preso, transferido para Cesareia. É mantido sob custódia por 2 anos, enquanto o governador Félix espera suborno que nunca vem. Depois, Festo assume e Paulo, usando o direito que tinha como cidadão romano, apela ao César. Vai a Roma como prisioneiro. A viagem é um desastre de navegação. Naufrágio em Malta. 3 meses esperando numa ilha. Finalmente, chegando a Roma em 60, depois de Cristo, onde lhe é permitido viver numa casa alugada sob guarda, acorrentado a um soldado que se reveza, recebendo visitas, pregando para quem vem até ele. É dali que saem 4 cartas que a tradição chama de cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E há um paradoxo nelas que deveria parar qualquer leitor. As cartas mais elevadas, mais cósmicas, mais cheias de alegria que Paulo jamais escreveu, foram produzidas quando ele estava acorrentado. Efésios não tem crise. Não há incêndio para apagar, não há facção para corrigir, não há pergunta urgente chegando pelo correio. É a única carta de Paulo que parece ter sido escrita não para resolver um problema, mas simplesmente para dizer algo que precisava ser dito. Talvez seja por isso que Efésios soa diferente das outras. O ritmo é mais lento. As frases são longas, elaboradas, como se Paulo tivesse finalmente tempo para construir uma frase do começo ao fim sem ser interrompido pela urgência. Há quem diga que Efésios é a mais madura das cartas. Não a mais emocional, não a mais argumentativa, mas a que foi escrita com a calma de quem passou por tudo e chegou a uma clareza que as tempestades anteriores não permitiam. O argumento central de Efésios é sobre o que está acontecendo no nível mais alto da realidade. Paulo usa uma palavra no capítulo 1, que é um dos termos mais densos de toda a sua escrita, anakephalaioses.
reunir todas as coisas em Cristo, as do céu e as da terra. O universo partido, fragmentado, cheio de inimizades e divisões, está sendo reunido. E a comunidade de crentes é o sinal visível disso no mundo. Não porque seja perfeita, mas porque é o lugar onde judeus e gentios, que se odiavam com a intensidade que só séculos de separação produzem, estão sentados à mesma mesa. No capítulo 2, há 2 versículos que Paulo escreve um depois do outro e que só fazem sentido juntos. Primeiro, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Depois, 3 versículos abaixo. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não é contradição, é sequência. A graça não elimina as obras. Elimina as obras como moeda de troca. O que sobra depois da graça é ação que não precisa provar nada. O capítulo 3 tem um momento em que Paulo interrompe o próprio argumento para orar. Não anuncia que vai orar, simplesmente começa. E a oração pede que os efésios sejam fortalecidos no homem interior, que Cristo habite nos corações pela fé, que sejam capazes de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de algo que excede o conhecimento. Ele está pedindo que entendam o que não pode ser entendido. Isso não é contradição. É a descrição de uma experiência que está além do que a linguagem consegue mapear, mas que Paulo insiste em tentar nomear de qualquer forma. A segunda metade de Efésios é prática. Como viver? E termina com uma imagem que Paulo usa com a habilidade de alguém que cresceu num mundo de soldados e armaduras. Cada peça da armadura de um legionário romano transformada em metáfora para uma postura interior. O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Paulo estava vendo isso todos os dias. O soldado ao qual estava acorrentado usava exatamente esse equipamento. Ele pegou o que estava na frente dos olhos e transformou em teologia. Filipenses chega depois, ou ao mesmo tempo. Ninguém sabe ao certo a ordem exata das cartas da prisão. Mas Filipenses tem uma identidade tão distinta que poderia ter sido escrita em outro planeta que não o mesmo planeta de Efésios. Filipenses é a carta mais alegre que Paulo escreveu e foi escrita da prisão. A comunidade de Filipos tinha um lugar especial em Paulo desde o começo. Foi a primeira comunidade que ele fundou em solo europeu. Chegou lá por causa de uma visão, numa noite em Troade, um homem macedônio pedindo ajuda. E Paulo atravessou o mar no dia seguinte. Filipos era uma colônia romana, cidade de veteranos militares, e os primeiros convertidos incluíam Lídia, uma comerciante de púrpura da Ásia Menor, que era a cabeça da sua casa. A comunidade havia enviado dinheiro para Paulo mais de uma vez, quando outras comunidades não enviaram. Havia uma fidelidade ali que durava décadas. A comunidade havia enviado um homem chamado Epafrodito com um presente para Paulo na prisão. Epafrodito havia ficado gravemente doente em Roma. Quase morreu, Paulo diz. E estava voltando para Filipos. E Paulo aproveita para mandar a carta com ele. A palavra alegria, chara em grego, aparece 16 vezes em 4 capítulos. Paulo diz que aprendeu a estar contente em todo estado, seja na abundância ou na necessidade. Usa a palavra aprendeu. Não nasceu assim, não recebeu como dom automático. Aprendeu, o que implica que houve um processo, que houve momentos em que não estava contente, que o contentamento foi conquistado à custa de algo. O capítulo 2 tem um hino, provavelmente
uma das primeiras composições litúrgicas do cristianismo, talvez anterior à própria carta, que Paulo cita para ilustrar humildade. O hino descreve Cristo esvaziando a si mesmo, tomando forma de servo, obedecendo até a morte de cruz, e depois a inversão. Deus o exaltou e lhe deu o nome acima de todo nome. E Paulo usa esse hino não para fazer teologia sobre a natureza de Cristo, embora a teologia esteja ali, densa e revolucionária, mas para dizer aos filipenses: tenham este mesmo pensamento entre vós. No capítulo 3, Paulo faz algo que fez em Gálatas, mas com um tom completamente diferente. Lista suas credenciais judaicas. Circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E então, tudo isso que era para mim ganho, considerei perda. Em Gálatas, essa mesma listagem era defensiva. Alguém estava atacando sua autoridade e ele respondia. Em Filipenses, não há ataque. A listagem é livre. Paulo está dizendo que teve tudo que aquele mundo valorizava. A genealogia certa, a formação certa, o zelo certo, o histórico certo, e escolheu considerá-lo lixo. A palavra em grego é skaibala, é mais forte que lixo. É a palavra que se usa para dejetos, para o que se joga fora com repulsa. Paulo não está sendo modesto, está sendo radical. O capítulo 4 termina com algo que voltou a Paulo como presente inesperado. A comunidade de Filipos havia finalmente conseguido enviar ajuda de novo, depois de um período em que não haviam podido. Não por falta de vontade, mas por falta de oportunidade. Paulo os agradece, mas faz questão de dizer que não está procurando o presente. Está procurando o fruto que aumenta na conta deles. A imagem é de um comerciante que conhece a diferença entre a transação e o que a transação representa. Colossenses chega numa situação diferente, uma comunidade que Paulo provavelmente nunca visitou pessoalmente, fundada por Epáfras, um dos seus colaboradores. E havia um problema lá, um problema difícil de nomear com precisão, porque Paulo nunca o nomeia diretamente, mas que fica claro pelo que ele responde. Alguém estava ensinando que Cristo era um ser espiritual importante, mas não o único. Que havia outros seres intermediários entre Deus e o mundo, anjos, potestades, elementos cósmicos, e que a devoção cristã precisava incluí-los, que só Cristo não era suficiente. Paulo responde com uma das afirmações mais altas sobre Cristo que existe em toda a sua escrita. No capítulo 1, versículos 15 a 20, há outro hino, desta vez sobre Cristo como imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, e aquele em quem e pelo qual e para o qual todas as coisas foram criadas. O que está antes de tudo e em quem tudo subsiste. É uma linguagem que usa categorias da filosofia judaica e grega do período para dizer qualquer coisa que você pensava ser o princípio organizador do universo é Ele. Colossenses termina com uma lista de saudações que inclui um nome que vai aparecer de novo daqui a pouco, numa carta completamente diferente: Onésimo. Paulo o chama de fiel e amado irmão e diz que vai mandar Tíquico com Onésimo. Onésimo é um escravo fujão e a carta sobre ele é a próxima. Filemon é a mais curta das cartas de Paulo, tem 25 versículos, cabe numa única folha de papiro e é, em certos aspectos, a mais extraordinária coisa que Paulo jamais escreveu. Onésimo havia fugido do seu dono, Filemon, e que era membro da comunidade de Colossas, e provavelmente havia sido convertido pelo próprio Paulo. Fugas de escravos no mundo romano eram tratadas com extrema severidade.
O escravo capturado podia ser marcado no rosto, açoitado, crucificado, dependendo do humor do dono e da gravidade da fuga. Onésimo havia chegado de alguma maneira até Paulo na prisão. Havia se convertido. Paulo o chama de filho, o qual gerei nas minhas cadeias. Havia se tornado útil para Paulo no ministério. E agora Paulo está mandando ele de volta. Mas a carta que ele manda junto é um documento de pressão diplomática, tão habilmente construído que é difícil não admirar a mecânica enquanto se lê. Paulo começa elogiando Filemon, seu amor, sua fé, o refrigério que tem dado aos santos. Estabelece a relação afetiva antes de fazer qualquer pedido. Então diz que tem autoridade suficiente para ordenar o que quer que Filemon faça, mas prefere pedir. Prefere que a resposta venha do livre-arbítrio de Filemon, não da obediência. O pedido é que Filemon receba Onésimo de volta, não como escravo, como irmão amado. A frase é essa, no versículo 16, não mais como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão amado. Paulo não diz, liberte Onésimo. Não escreve um manifesto contra a escravidão. O que ele faz é mais subversivo do que um manifesto. Ele instala dentro da relação entre Filemon e Onésimo uma categoria que a escravidão não consegue sobreviver. Irmão, se Onésimo é irmão, o que Filemon faz com ele não é mais decisão de dono, é decisão de irmão mais velho. E o mundo romano não tinha vocabulário para isso. Paulo oferece pagar qualquer dívida que Onésimo tenha. Diz isso num tom quase irônico. Eu, Paulo, escrevo com minha própria mão. Eu pagarei. E imediatamente lembra Filemon que ele mesmo se deve a Paulo. A vida de Filemon como cristão começou através de Paulo. O que Onésimo deve a Filemon é menor do que o que Filemon deve a Paulo. E Paulo está cancelando a dívida de Filemon como gesto implícito do que espera que Filemon faça com a dívida de Onésimo. E no final, quase de passagem, Paulo diz, prepare um quarto para mim, porque espero ser libertado e visitar vocês através das suas orações. É o único momento de Filemon em que Paulo fala de si mesmo, e é uma pressão delicada, mas real. Quando eu chegar, quero ver como essa história terminou. Não sabemos como terminou. Filemon não respondeu por escrito, ou se respondeu, a carta não sobreviveu. Só sabemos que décadas depois, que é uma carta do bispo de Antioquia chamado Inácio, menciona um bispo de Éfeso chamado Onésimo. Se é o mesmo homem, o escravo fugitivo se tornou líder de uma das maiores comunidades cristãs do mundo antigo. Paulo não saberá disso. Ele ainda está na casa alugada, acorrentado, esperando o julgamento que vai determinar o que acontece com ele. Há 2 anos de espera pela frente. 2 anos que vão terminar não com libertação permanente, mas com um interlúdio de liberdade. E depois, uma segunda prisão, muito mais sombria que a primeira. As últimas cartas que Paulo escreve não são para comunidades, são para pessoas. Éfeso, 62 depois de Cristo. Paulo está livre. Não se sabe exatamente como. O processo em Roma terminou de alguma maneira que a história não registrou com precisão. E Paulo saiu. Talvez o caso tenha sido abandonado por falta de acusadores. Talvez tenha sido absolvido. O que se sabe é que ele voltou a se mover, que visitou comunidades, que foi à Macedônia, que talvez tenha chegado à Espanha como sempre havia querido, e que deixou Timóteo em Éfeso. Timóteo havia estado com Paulo desde a segunda viagem missionária. Era jovem quando Paulo o encontrou em Listra, filho de mãe judia e pai grego, já bem falado entre os irmãos da região. Paulo o circuncidou por causa dos judeus daquele lugar.
o que é uma das ironias mais visíveis de toda a narrativa. O homem que havia escrito Gálatas, com fúria contra a circuncisão como condição de salvação, fez questão de circuncidar Timóteo, por razões práticas de missão. Paulo era capaz de distinguir entre princípio e estratégia com uma clareza que confundia até os que o conheciam bem. Timóteo havia carregado cartas. Havia sido enviado como representante pessoal de Paulo para Corinto quando a situação lá estava mais difícil. Havia estado na prisão em Roma. A carta aos Hebreus, que provavelmente não é de Paulo, menciona que Timóteo havia sido solto, o que sugere que chegou a ser preso. Era o filho que Paulo nunca havia tido biologicamente e que havia escolhido de outra maneira. E agora Paulo o deixou em Éfeso, com uma tarefa que era maior do que qualquer homem jovem deveria carregar sozinho. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. O templo de Ártemis ali era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um edifício tão grande que a maioria das pessoas que chegavam pela primeira vez parava na entrada e não conseguia processar a escala. A comunidade cristã de Éfeso havia sido fundada há mais de uma década. Havia crescido. Havia se tornado um centro e havia desenvolvido os problemas que comunidades que crescem desenvolvem. Mestres ensinando coisas que não deveriam ensinar. Conflitos sobre quem tinha autoridade. Questões sobre como a estrutura deveria funcionar. Sobre quem podia ensinar, sobre como os líderes deveriam ser escolhidos. Timóteo estava no meio de tudo isso e estava com medo. Paulo escreve 1 Timóteo como um manual de campo. É a carta mais prática que Paulo jamais escreveu, não no sentido de simples, mas no sentido de operacional. Como reconhecer quem deve liderar. Como a comunidade deve funcionar nas reuniões. Como tratar os mais velhos, as viúvas, os escravos. Há listas de qualificações para supervisores e para diáconos que parecem frias, até você perceber que cada item da lista provavelmente corresponde a um problema real que Paulo havia visto em alguma comunidade, em algum momento da vida. O supervisor deve ser hospitaleiro, porque houve supervisores que não eram. Não dado ao vinho, porque houve supervisores que eram. Não brigão, porque houve brigões no cargo. Cada qualificação negativa é um fantasma de algo que Paulo viu acontecer. Mas 1 Timóteo não é só lista. No capítulo 2, Paulo faz uma afirmação que foi usada por séculos para silenciar mulheres nas igrejas, e que continua sendo um dos versículos mais debatidos de todo o Novo Testamento. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. A questão de se isso é instrução universal ou instrução para a situação específica de Éfeso, onde havia mulheres sendo enganadas por mestres falsos, onde o culto de Ártemis havia criado uma cultura religiosa de autoridade feminina sobre homens que era o contexto de tensão. É uma questão que exige mais do que uma frase para ser honestamente tratada. O que se pode dizer é que Paulo, que em Romanos saudou Febe como diaconissa e Júnia como apóstola, que havia trabalhado lado a lado com Priscila, que havia chamado mulheres de companheiras de trabalho no Evangelho. Esse Paulo é difícil de ser entendido como alguém que simplesmente achava que mulheres eram inferiores. No capítulo 4, Paulo escreve algo que revela o quanto conhece Timóteo. Não negligencies o dom que há em ti. E depois, ocupa-te destas coisas, entrega-te totalmente a elas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. É o tipo de coisa que se diz para alguém que tem o hábito de se recolher, de duvidar, de hesitar na hora de ocupar o espaço que é dele.
Paulo está dizendo: entre, ocupe o lugar. Não peça permissão para existir. No capítulo 5, há uma instrução que é ao mesmo tempo pastoral e íntima. Não bebas mais somente água, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo estava doente com frequência, talvez problemas digestivos, talvez algo mais sério. Paulo sabe disso. Conhece o corpo do filho como o pai conhece. E no meio de um manual sobre como administrar uma comunidade, ele para e diz: cuida de você. Tito recebe uma carta parecida com 1 Timóteo, mas com diferenças que revelam o quanto Paulo adaptava o tom para a pessoa. Tito estava em Creta, uma ilha com reputação que o próprio Paulo confirma, citando um poeta cretense. Os cretenses são sempre mentirosos, feras ruins, ventres preguiçosos. É uma citação que usa com o humor seco de alguém que conhece bem tanto a ilha quanto o homem que vai lidar com ela. Tito era mais durão que Timóteo. Aparece nas cartas de Paulo como alguém enviado para situações difíceis. Foi ele que Paulo mandou a Corinto quando precisava de alguém que conseguisse lidar com o caos. A carta a Tito tem um tom mais direto, menos paternal, mais de colega para colega. Repreende-os severamente. Estas coisas fala, ele o exorta e repreende com toda a autoridade. Não há ou não negligencies o dom que há em ti. Tito não precisa disso. Tito precisa de instrução clara sobre o que fazer num lugar difícil com pessoas difíceis. Há um versículo em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, que é um dos mais densos de toda a correspondência de Paulo, em termos de como ele entende a mudança humana. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos sensata, justa e piamente neste século. A graça não é só perdão, é pedagógica, ela ensina. O que Paulo está descrevendo é uma força ativa no interior de uma pessoa que gradualmente reorienta os desejos, não uma transação pontual que resolve tudo de uma vez. Isso importa para o arco do homem. Paulo havia passado décadas vendo pessoas mudarem e não mudarem. Havia visto Corinto em crise, Galácia vacilando, Roma precisando de apresentação. Havia visto Onésimo se transformar num filho. Havia visto Demás, mencionado em Colossenses como companheiro de trabalho, abandoná-lo mais tarde por amor ao mundo presente. Havia aprendido, na carne, que a mudança é lenta e não garantida, e custa mais do que qualquer doutrina consegue preparar alguém para pagar. E então vem a segunda prisão. Não se sabe exatamente o que aconteceu. A tradição diz que Paulo foi preso de novo em Roma, desta vez sob Nero, desta vez sem a relativa comodidade da casa alugada. A perseguição de Nero aos cristãos havia começado em 64 depois de Cristo, após o grande incêndio de Roma. Nero precisava de culpados, e os cristãos eram uma minoria suficientemente estranha e suficientemente sem poder político para servir. A segunda prisão de Paulo era diferente da primeira, como uma cela é diferente de um quarto. Sem visitas fáceis, sem liberdade de receber quem quisesse, sem a sensação de que isso ainda podia terminar bem. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. Todo mundo que trabalha com o texto concorda nisso. O tom, as referências, o peso de cada frase confirmam que isso é um fim. Paulo está sozinho, não completamente. Lucas está com ele, o médico amado, o único. Mas os outros foram embora. Demas foi. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Trófimo ficou doente em Mileto.
e Paulo teve que deixá-lo para trás. Hermógenes e Figelo se afastaram. Alexandre, o caldeireiro, e fez grande mal. Paulo avisa Timóteo para se guardar dele, porque resistiu fortemente às suas palavras. Talvez você já tenha conhecido isso, não a prisão, mas a versão que a vida civil oferece desse mesmo fenômeno. O momento em que você olha ao redor e percebe que os que estavam são os que foram, e que o que sobrou é menor do que o que havia, que algumas dessas ausências foram escolhas das pessoas, elas foram porque quiseram ir, e que você precisa continuar de qualquer jeito com o que sobrou. Paulo continua. Escreve para Timóteo. O tom de 2 Timóteo é diferente de tudo que veio antes. Não é a raiva de Gálatas, não é a vulnerabilidade aberta de 2 Coríntios, não é a alegria paradoxal de Filipenses. É algo que não tem nome exato em português. A serenidade de quem chegou ao outro lado de todas as tempestades e não está mais com medo de nenhuma delas, mas também não está fingindo que não doeu. No capítulo 1, Paulo lembra Timóteo das lágrimas que viu nos olhos do filho na última vez que se encontraram. Ele escreve isso como quem guarda uma imagem, não com tristeza paralisante, mas com a precisão de quem sabe que certas coisas merecem ser nomeadas antes que não haja mais tempo de nomeá-las. Lembra a fé de Lloyd, avó de Timóteo, e de Eunice, sua mãe. É uma das únicas vezes em toda a correspondência de Paulo em que ele menciona mulheres da família de alguém com esse nível de especificidade e honra. Lloyd e Eunice não aparecem em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Paulo as nomeia aqui porque sabe que essa carta vai ser lida por Timóteo, e Timóteo precisa saber que Paulo via quem o havia formado, não só ele, mas as mulheres que vieram antes. No capítulo 2, Paulo usa 3 imagens para descrever o que Timóteo deve ser: soldado, atleta, lavrador. 3 imagens de trabalho duro e disciplina longa. Mas o que une as 3 é algo que Paulo diz entre elas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Não um conceito. Uma pessoa com genealogia, com corpo, com morte real e ressurreição real. Em meio a todas as metáforas, Paulo ancora tudo numa pessoa histórica e concreta. Depois vem uma frase que Paulo escreve sobre si mesmo, e que é uma das mais admiráveis que qualquer homem já escreveu sobre a própria vida. Pois já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não é arrogância, é balanço, é o tipo de coisa que só se diz quando se chegou longe o suficiente para ver de onde se partiu. E a distância é real. E o caminho não foi linha reta. E ainda assim, chegou-se. Paulo havia sido o homem que segurou os mantos dos que apedrejaram Estevão. Havia ido a Damasco com cartas de prisão nas mãos. Havia passado 3 anos no deserto antes de começar. Havia sido apedrejado em Listra e levantado no dia seguinte. Havia tido Barnabé ao seu lado e depois perdido Barnabé por causa de uma briga sobre Marcos. E Marcos, décadas depois, está de volta, porque Paulo pede a Timóteo que traga Marcos consigo, porque lhe é útil para o ministério. Até as rupturas se resolveram, nem todas, mas algumas. No capítulo 4, Paulo faz um pedido a Timóteo. Pede que venha logo, antes do inverno. Pede que traga o manto que deixou em Troade, na casa de Carpo. E pede os pergaminhos, especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos. Paulo está na prisão, possivelmente na última semana ou no último mês da vida. E o que ele quer são os pergaminhos. Não conforto,
não notícias de vitória, não relatório de crescimento das comunidades. Quer ler, quer continuar aprendendo até onde a vida permitir. Esse detalhe diz mais sobre Paulo do que qualquer doutrina que ele formulou. A execução provavelmente aconteceu em 67 d.C., sob Nero. Como cidadão romano, Paulo não podia ser crucificado. Era decapitado. A tradição diz que foi na Via Ostiense, fora dos muros de Roma. Não há descrição do momento. Nenhuma testemunha deixou registro. Apenas o silêncio, depois da última carta. 13 cartas, escritas ao longo de aproximadamente 18 anos, da Galácia ao fim. Quando você as lê na ordem em que aparecem na Bíblia, você vê um sistema. Quando você as lê na ordem em que foram escritas, você vê algo diferente. Um homem aprendendo. Um homem que começou em fúria e chegou à serenidade, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ele ficou mais fundo. Que escreveu sobre a alegria de dentro de uma prisão e sobre amor para uma comunidade em guerra consigo mesma e sobre esperança para pessoas que haviam perdido alguém que amavam, que pediu para morrer em Filipenses: tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. E continuou vivo por causa dos outros, porque os outros precisavam dele mais do que ele precisava de ir. Há um fio que atravessa as 13 cartas e que só aparece quando você as lê em ordem. Não é um argumento teológico. É uma pergunta que Paulo nunca formula diretamente, mas que está embaixo de tudo. Como se vive completamente, até o fim, quando o mundo que você habita está tentando continuamente reduzir o espaço em que você existe? Paulo respondeu não com uma teoria. Respondeu com as cartas. Respondeu vivendo de um jeito que gerava cartas. Respondeu escrevendo para Timóteo e para Tito, e para Filemon, e para os Gálatas, e para os Coríntios, e para os que estavam em Roma. Respondeu escrevendo para pessoas reais em crises reais com o que tinha, que era sua vida inteira convertida em tinta sobre papiro. E no final, é quando quase todos haviam ido embora e o que restava era Lucas, e o frio e os pergaminhos que ainda não havia lido, Paulo escreveu mais uma vez. Para o filho, para dizer que havia guardado a fé, para dizer que vinha o inverno e que precisava do manto, para dizer: venha logo, venha antes que seja tarde. Timóteo recebeu a carta. Se chegou a tempo, ninguém sabe. O que se sabe é que as cartas ficaram. Foram copiadas à mão em Corinto e em Éfeso, e em Filipos e em Roma, passadas de comunidade em comunidade, em rolos que atravessaram gerações. Foram traduzidas para o latim, depois para o siríaco, depois para o copta, depois para todos os idiomas que o mundo foi inventando ao longo dos séculos. Foram lidas em voz alta, em reuniões de pessoas que ainda não sabiam ler, em casas de perseguidos, em catedrais, em galpões, em prisões, sempre em prisões. Toda vez que alguém lê: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, está lendo algo que foi escrito por um homem que sabia que ia morrer e que escolheu usar as últimas palavras que tinha para dizer a verdade sobre a própria vida, sem exagero, sem modéstia falsa, sem a armadura que os vivos usam para não ser vistos de verdade.